Olá! Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Receitas Saudáveis e Sem Glúten. Hoje eu vou mostrar para vocês uma receita saborosa e deliciosa. São biscoitos ou bolachas de gengibre para o Natal e sem glúten. Não esqueça de inscrever-se no canal, deixar um like e ativar o sininho para receber notificações de nossos próximos vídeos. Então, vamos para a receita. Biscoitos ou bolachas de gengibre para o Natal, sem glúten. Ingredientes: 3/4 de xícara de manteiga derretida ou de óleo de coco derretido, meia xícara de açúcar mascavo, meia xícara de mel, uma colher de sopa de essência de baunilha, um ovo, 3 xícaras e mais meia de mix de farinha sem glúten, uma colher de sopa de gengibre em pó, uma colher de sopa de canela em pó, uma colher de chá de sal, uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Modo de preparo: 1. Em um liquidificador acrescente 3/4 de xícara de manteiga derretida ou de óleo de coco derretido e meia xícara de açúcar mascavo. Bate até dissolver bem o açúcar. 2. E depois de bater a manteiga e o açúcar, adicione no liquidificador um ovo, meia xícara de mel e uma colher de sopa de essência de baunilha. Bate bem e reserve. 3. Em um recipiente coloque 3 xícaras e mais meia de mix de farinha sem glúten, uma colher de sopa de gengibre em pó, uma colher de sopa de canela em pó, uma colher de chá de sal e uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Misture bem todos estes ingredientes secos com o auxílio de uma espátula. 4. Agora adicione os ingredientes líquidos que foram batidos no liquidificador sobre os ingredientes secos que estão no recipiente e misture bem até formar uma massa homogênea e modelável. 5. Divida a massa em 2 partes, em formato de bola, e envolva cada parte com plástico filme e deixe na geladeira descansando por 1 hora e 30 minutos para a massa ficar mais firme. 6. E retire a massa da geladeira após o tempo necessário de descanso, desembrulhe uma parte da massa, vai estar um pouco dura e gelada, pegue um pedaço pequeno, aperte com as mãos e modele em uma bolinha. 7. Coloque essa bolinha entre 2 folhas de papel manteiga ou então entre 2 plásticos, saquinho plástico de congelar, e abra a massa utilizando um rolo de macarrão, mas primeiro polvilhe com farinha sem glúten em cima do papel manteiga para a massa não grudar. Coloque a bolinha de massa por cima, dê uma achatada com as mãos, polvilhe com farinha por cima. Coloque o outro papel manteiga em cima e abra a massa com o auxílio do rolo de macarrão até ficar no ponto desejado. 8. Após a massa ficar na espessura da sua preferência, retire o plástico ou papel manteiga de cima e corte com cortadores natalinos ou de sua preferência, repete o processo até finalizar toda a massa. 9. Coloque os biscoitos em 2 formas grandes, unte com óleo ou manteiga, se preferir forre a forma com papel manteiga e depois unte por cima. 10. É importante pré-aquecer o forno a 200 graus por pelo menos 10 minutos antes de colocar os biscoitos para assar. 11. O tempo dos biscoitos sempre varia de forno para forno, asse em torno de 8 a 10 minutos a 200 graus ou até que as bordas fiquem douradas. 12. Deixe esfriar e depois de completamente frios coloque em um vidro bem fechado. Dicas: não recomendo substituir o açúcar mascavo por outro açúcar. Não recomendo usar óleo vegetal ou azeite, porque a manteiga ou o óleo de coco têm uma consistência diferente, que vão deixar os biscoitos mais firmes. Pode utilizar um mixer, um fouet ou uma espátula para bater os ingredientes líquidos, se não tiver um liquidificador. Misture a manteiga ou o óleo de coco e o açúcar até dissolver muito bem. Incorpore os ingredientes líquidos que bateu no liquidificador com os ingredientes secos que misturou em um recipiente aos poucos, coloque a metade do líquido sobre os ingredientes secos, misture a massa, depois coloque a outra metade do líquido e misture novamente. Quando for colocar juntos os ingredientes líquidos com os ingredientes secos, pode começar misturando com uma espátula, mas depois a massa vai começar a ficar mais pesada,
então o ideal é mexer com as mãos, para os ingredientes ficarem bem incorporados. A textura da massa depois que sair da geladeira é um pouco dura, por isso separe em pequenos pedaços, amasse com as mãos para que fique maleável, faça bolinhas, coloque entre 2 papéis manteiga ou 2 plásticos. Polvilhe com farinha sem glúten em cima do papel manteiga, depois coloque a bolinha de massa em cima, amasse com a palma da mão, polvilhe por cima da massa com farinha sem glúten, coloque o papel manteiga em cima da massa e amasse utilizando um rolo de macarrão para abrir a massa. Separe antes de começar a receita 2 formas e já unte com manteiga ou óleo da sua preferência. Cuidado para não deixar os biscoitos muito finos, pois na hora de assar pode queimar muito rápido e depois de assar podem ficar quebradiços e secos. Abra a massa em uma espessura mais ou menos de 5 cm. Se for utilizar na forma papel manteiga para assar, precisa untar o papel manteiga senão o biscoito gruda. Como o forno de cada um varia, pode ser que fiquem prontos com menos minutos ou mais minutos. Por isso fique observando quando ficarem com as bordas douradas é porque está assado, então é só retirar do forno e deixar esfriar. Pode enfeitar os biscoitos com chocolate derretido e enfeites da sua preferência. Que esta receita deliciosa possa inspirar você. Espero que você tenha gostado. Inscreva-se, deixe um like e compartilhe esta receita para que possa chegar em mais pessoas e ajudar o canal a crescer. Então, até a próxima!